Então vamos lá? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre como você pode ficar milionário ali investindo em ações. Lembrando, né, que antes de mais nada é importante a gente entender a função dos investimentos. Então aqui a gente não tem o investimento com a função de enriquecer, a gente investe para construir patrimônio. Qual que é a diferença disso, né, de construir patrimônio e de enriquecer? Quando a gente imagina a Bolsa de Valores como um negócio ali onde você vai comprar e vender ações loucamente, você se torna um especulador e não um investidor. Quem quer ganhar dinheiro com a oscilação do preço das ações não é investidor. O investidor ele quer ganhar dinheiro investindo em um negócio e recebendo parte do lucro que aquela empresa gera em forma de dividendos ou com a valorização desse patrimônio no longo prazo. Então aqui a gente vai falar especificamente de construir patrimônio e não de enriquecer com Bolsa de Valores, igual esses falsos profetas aí da Bolsa de Valores prometem, tá? Não é possível então você enriquecer sem uma fonte de renda, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é, você precisa trabalhar, você vai trabalhar, vai ter dinheiro para investir, com os seus investimentos você vai construir patrimônio e aí sim você vai ficar milionário. E não você vai ficar o dia inteiro na frente do computador fazendo Kama Sutra de candlesticks e achando que vai conseguir ali produzir dinheiro infinito na Bolsa de Valores. Isso não existe, não tem como você fazer isso no longo prazo, não é sustentável. Então a gente vai trabalhar aqui com investidores e não com especulador. Se você é um especulador, você tem que procurar outro canal, outro lugar para você ver, porque aqui não vai fazer sentido para você. O que eu vou ensinar aqui é uma forma de você construir o seu patrimônio, vou te explicar quanto tempo vai levar para você ficar milionário com Bolsa de Valores de acordo com cada perfil ali de investidor, tá? Você não vai tentar bater o mercado, você não vai tentar ali superar o índice Bovespa, você vai tentar ficar na média dos investidores. E aí quando a gente vai olhar para a média dos investidores no Brasil, se a gente estiver falando do índice Bovespa, né? Se você fosse investir nos Estados Unidos, a gente teria que olhar a rentabilidade do S&P 500, aqui no Brasil a gente vai trabalhar com o índice Bovespa, a rentabilidade média anualizada, dolarizada do Ibovespa nos últimos 50 anos é de 11% ao ano. Raul, por que dolarizar a rentabilidade do Ibovespa? Porque o real não existia 50 anos atrás. Então a gente não tem como falar da rentabilidade em reais do Ibovespa porque não faria sentido. Então a gente vai utilizar aqui a rentabilidade anualizada em dólar, que dá em torno de 11% ao ano. Então, seguindo essa estratégia aqui, o que você pode esperar como investidor é receber exatamente essa média aí, 11% ao ano. Você vai tentar performar de acordo com o mercado. Aí você vai falar assim, Raul, mas a gente não deveria tentar bater o mercado? Não deveria tentar vencer o mercado? Não. Se você quer ser um investidor, você tem que trabalhar com números realistas, porque senão, se você simular que você vai ter um rendimento muito acima do mercado, chegar lá na frente e você não tiver, você vai se frustrar. E agora, se você esperar ter somente a rentabilidade do mercado, chega lá na frente você supera ela por algum motivo, talvez por não mexer demais, por não ser louco, né, por não fazer loucura, você pode superar sim o índice Bovespa, mas você não vai estar esperando isso. Isso pode acontecer, como pode não acontecer. Então, para a gente chegar ali nesse nível de ficar na média do mercado e tudo mais, que já é difícil, tá? Se você considerar aí a maioria dos fundos geridos por grandes gestores aí, perdem para o próprio índice Bovespa, para eles teria sido mais inteligente alocar todo o capital no BOVA11, mas como os caras ficam ali mexendo com essas estratégias de comprar e vender, achando que vão bater, eles acabam perdendo para o próprio índice. Então, se você analisar os fundos de investimento, né, em ações ali, você vai perceber que eles perdem para o Ibovespa na maioria dos prazos. E aqui a gente vai desenvolver uma estratégia para garantir, então, segurança ao contrário de rentabilidade. Se a gente sobreviver, a gente vai ver que lá na frente vai fazer mais sentido. Então, a primeira coisa aqui é você imaginar uma pirâmide, só que ela está de cabeça para baixo. Nessa pirâmide aqui eu coloquei base, meio e topo. Essas são as três coisas que a sua carteira precisa ter. Eu vou explicar que tipo de empresas deveria estar em cada parte dessa carteira e aí depois a gente vai para essa simulação de valores para você ver quanto tempo você demoraria para atingir, né, um primeiro milhão e se tornar, enfim, um milionário. Então, para isso a gente precisa imaginar essa pirâmide aqui. Então, lá na base, que empresas que a gente poderia colocar na base ali da nossa pirâmide? É importante você lembrar que a base é aquilo que gera sustentação. Aquelas empresas ali mais resistentes, aquelas empresas que garantem que você vai conseguir sobreviver no tempo, as mais perenes, ou seja, precisam ser de setores que são mais do que centenários, precisam ser empresas que historicamente foram lucrativas, precisa ser de empresas que historicamente não têm costume de falir. Que setores que a gente tem ali que realmente são necessidades básicas ali, aquelas que a gente nunca conseguiria viver sem, que quando você olha para esse grupo de empresas, você fala assim, caramba, cara, sem isso aqui dificilmente o mundo vai ficar. Então nessa base aqui eu coloquei alguns setores para vocês, para a gente simular isso aí. Então eletricidade,
setor de petróleo ainda hoje é muito estável, serviços públicos, então quando a gente fala de energia elétrica para domicílios ou para empresas, é muito difícil que não tenha. Quando a gente fala de saneamento, aqui entra também. Então, bancos aqui, cara, banco desde a época de Jesus Cristo, se você dá a Bíblia lá, desde 2000, sei lá quantos anos atrás, já existiam os bancos, então dificilmente isso vai se modificar. Aí você fala, Raul, mas agora tá vindo o Open Banking, sei que lá. Sim, gente, mas se a gente analisar nos números, a gente vai ver que os bancos existem há muito tempo. Outra coisa que sempre existiu ali são as seguradoras, e elas são estáveis, geram muita receita, geram muita renda para os investidores. Então, na base ali, a gente não trabalha fora dos setores mais perenes. Aqui são bons exemplos, você tem mais setores perenes, né? Mas aqui estão os mais perenes aí que a gente conhece. Então, beleza. A base da sua carteira, então, é a maior parte da sua carteira, onde você vai alocar essa estrutura. Você vai colocar o alicerce mesmo para você construir a casa em cima. E aí, na hora que a gente vai para o meio ali, que setores que a gente poderia colocar? E por que eu estou falando de setores e não empresas específicas? Porque o importante é você começar a entender o racional dessa construção. Eu vejo muita gente que às vezes entende demais de fundamento na ponta final, mas não entende absolutamente nada da estruturação de uma carteira de fato, onde a gente pensa muito mais na segurança, na estruturação setorial, do que de fato nas empresas. Por quê? Porque se você escolher bem os setores onde você está, se você escolher empresas perenes, se você escolher empresas que tem um histórico de lucro muito grande, a chance de você errar é mínima, tá? Agora, se você vai para uma análise muito mais olhando para o ticker ali e acreditando, né, que aquela empresa específica vai produzir um grande resultado, o seu risco ele aumenta muito. Então aqui, à medida que a nossa pirâmide vai descendo, a gente vai se permitindo um pouco mais de risco, porque a gente já tem uma base maior. Aqui no meio, a gente vai ver para aquilo que a gente chama de setores estratégicos. O que é isso, né? Então você vai pensar ali, empresas que estão em setores em crescimento. Então, o setor dessa empresa está indo, né? Está subindo muito ou permanecendo estável e a empresa é lucrativa. Lembrando que até aqui, até agora, a gente não foi para empresas deficitárias ainda. Então, aqui a gente está falando de empresas lucrativas. Raul, o que é isso? É um setor estratégico. A gente pode imaginar saúde, é um setor estratégico, você não tem como fugir de gasto com saúde. A alimentação, setor estratégico, aqui entra a drogaria, plano de saúde, laboratório, tem muito disso no Brasil, né? E todas as redes de farmácia. Ou quando a gente vai aqui para alimentação, a gente entra, tanto alimento processado, quanto ali setor agrícola que entra aqui, que também é parte do setor de alimentação. E aqui a gente pode ir ainda para aluguel de veículo, a gente pode ir para bebidas alcoólicas, todo setor que você sabe que é estratégico e tem uma lucratividade muito tempo, não é tão primordial quanto aquela base, mas ele está ali, ele não chega a ser supérfluo. Tá? Ele não chega a ser supérfluo, ele é uma coisa que existe no cotidiano das pessoas e dificilmente deixaria de existir. São setores estratégicos e que tem empresas lucrativas ali. Então, nesses dois primeiros espaços da sua pirâmide, você vai colocar só essas empresas assim. Raul, quantos por cento isso é da minha carteira? Isso deveria ser de 85% a 95% da sua carteira de ações. Lembrando aqui que a gente está falando de ações. Você tem que ter uma carteira com renda fixa, tem que ter uma carteira com tudo quanto é coisa. Mas aqui a gente está vivendo aqui só a parte das ações, tá? Então, da sua carteira de ações, isso deveria equivaler a 85% a 95% do seu patrimônio em ações dentro desse espectro. E aí aqui você está então coberto, completamente ali coberto, com 85% a 95% da sua carteira nesse tipo de empresa, a depender do seu apetite para risco. E aqui sim, aqui vem o maior erro dos investidores. Aí sim, só que nesse topo, ou seja, de 5% a 15% da sua carteira, só nessa parte verdinha ali, você pode vir para empresas deficitárias, ou seja, a menor parte do seu patrimônio. Aqui você pode pôr empresas de internet, que na maioria das vezes são deficitárias, você pode pôr outras empresas do setor tecnológico de modo geral, você pode pôr uma empresa que fez um IPO recente, que você acha que é uma puta empresa, você pode fazer o que você quiser. Por quê? Porque esses 5% a 15% do seu patrimônio, por mais que ele se valorize de maneira muito agressiva, pode ser que não. Então aqui, nesses 5% a 15% ali, pode ser que tenha uma empresa muito interessante, você conseguiu encontrar ali, acertar o cu da mosca, você conseguiu achar uma Magalu, conseguiu achar alguma empresa que ela tinha 3% só da sua carteira, ela cresceu pra caramba ali, subiu bastante, acabou se tornando uma empresa de meio, mas você botou pouco dinheiro ali, você não arriscou o seu patrimônio. E se todas as empresas que você colocou nesse topo aqui, você pode, é 5% a 15% do patrimônio total, você pode diversificar isso em 10 empresas se você quiser, pequenas inserções ali,
ali de patrimônio naquilo para você ver o que pode se tornar mais tarde. Pode ser que aqui alguma coisa se destaque muito, cresça muito, né? E você tenha ali um sucesso, fique feliz e você não vai depender disso, porque se tudo der errado, 90%, 85% na pior das hipóteses do seu patrimônio estão em empresas seguras que apresentam um bom crescimento, que te deram receita e que geraram renda nesse período. Então é muito importante aqui que você aprenda a fazer esse tipo de divisão. Eu expliquei de maneira muito tranquila aqui, porque muita gente, eu vejo aqui muita gente mesmo, que o cara tem uma carteira de investimentos, onde ele pegou um pedaço da opinião de um, pedaço da opinião do outro, vai montando um Frankenstein ali, só que quando você analisa no que está alocado o patrimônio, então, por exemplo, o cara tem assim, é como se fosse uma casa com a bola de metal pendurada em cima e pendurada com agulha, segurando com agulha. Obviamente ela vai tombar em algum momento. Então isso é uma coisa que as pessoas fazem com certa frequência. Presta bem atenção na sua carteira se a base, né, a base dela é sólida ou se a base dela é uma agulha segurando ali, é uma bola de metal, ou uma agulha segurando uma pirâmide inteira. Então você tem que tomar muito cuidado com o que está a sua base. Se você inverter essa pirâmide e fizer ao contrário, se você manter na base um monte de empresa arriscada, 30% do seu patrimônio sei que lá, 30% sei que lá que alguém falou que vai crescer e vai montando esse patrimônio ali, lá no futuro você vai se lascar e aí você vai achar, nossa, aquele cara é um filho da puta, né? Porque ele me fez cair nisso aqui, ele me falou que a empresa tal era boa. Sim, era bom você colocar um pequeno percentual lá no topo. É isso que as pessoas não entendem às vezes. Por quê? Porque a ganância te acende e faz você pensar o seguinte, cara, eu posso colocar ou R$1.000, né, em uma empresa que vai crescer 3% ao ano, talvez, nem sei se cresce isso, que vai me pagar uns dividendozinhos ali, ou posso tentar acertar o cu da música, botar todo o meu patrimônio na empresa e se ela multiplicar o valor por 3 vezes eu dou certo. Sim, só que o que você não entende é que na construção de longo prazo, na maioria dos casos, quanto mais alto o risco, maior a chance de dar errado. E aí lá na frente, você poderia estar milionário com uma rentabilidade muito pior e você não vai estar, não vai ter o patrimônio lá na frente porque você cometeu um erro. E aí assim, como é esperado, Raul, então que o meu patrimônio cresça numa estratégia desse jeito? Então você lembra que eu falei para vocês que a rentabilidade média anualizada, dolarizada, é de 11% ao ano? Vamos trabalhar com essa proporção, já que você investiu nas empresas mais sólidas do mercado e deixou uma pequena participação para você poder ali ter uma chance de multiplicar seu patrimônio muitas vezes, vamos considerar um cenário realista, nem pessimista, nem otimista. Vamos considerar um cenário realista. Imagina investindo R$1.000 todos os meses, então, um aporte mensal de R$1.000. Eu sei que não é para a realidade de todo mundo, mas a gente tem aqui que trabalhar com algum valor, né? Então eu fiz vários valores, um pouco aumentando, um pouco baixando, para a gente ver aqui. Então a rentabilidade de 11% ao ano, num período de 22 anos, se você conseguir investir R$1.000, pode ser que você não consiga investir R$1.000 hoje, mas tem que imaginar que daqui 5 anos talvez você consiga. Aí depois de 22 anos investindo, então você teria um patrimônio de R$1.032.714,28. Você teria investido R$265.000, né? Você tem um rendimento esperado aí, então, ou seja, quanto você rentabilizou, quanto dinheiro você teria ganhado, né, em 22 anos ali. Você teria investido somente R$265.000 e o rendimento esperado aí que você tem é de R$767.714,28. Então é muito bom o rendimento. Agora que se você investisse R$2.000, vamos supor que você conseguiu dobrar essa aposta. Um aporte mensal de R$2.000, uma rentabilidade anual de 11% ao ano, mantendo a mesma rentabilidade por um período de 17 anos. É muito importante você ver que na Bolsa de Valores não muda, né? Quanto mais seus aportes, maior a rentabilidade? Não necessariamente, nem sempre. Então ali no período de 17 anos, nem sempre não, inclusive não muda nada mesmo. Você que investe R$100 ou o cara que investe 100 mil, vocês vão ter a mesma rentabilidade. A questão que vai ser diferente vai ser ali a quantidade de dinheiro, o volume final, mas a rentabilidade é a mesma. Então o patrimônio que você teria ali depois de 17 anos seria de R$1.132.642,01, né? Você teria investido 410 mil, né? Ou seja, você investiu muito mais, só que por um período muito curto de tempo, e aí você teria um rendimento esperado ali, aqui que eu gosto de mostrar para vocês, de R$722.642,01. Então você reparou que o primeiro cara, como ele teve um tempo maior, o período de 22 anos, ele teve uma rentabilidade financeira, né? Se você tirar um número ali, nominal, né? Tem uma rentabilidade nominal até maior. Por quê? Porque ele tem mais tempo. O maior recurso dos investimentos não é necessariamente o dinheiro, é o tempo. Você vê aqui que no primeiro caso, como o prazo foi mais longo, o montante teve mais tempo para trabalhar. Então você acaba conseguindo ali gerar um resultado diferente, né? Muito interessante. Agora, se você vai para 3 mil por mês, por exemplo, é lógico que você vai acelerar o processo, né? Então a gente tem um aporte mensal de R$3.000, uma rentabilidade anual de 11% ao ano, mesma coisa, um período de 13 anos. Você teria ali um patrimônio depois desses 13 anos, né, de R$1.000.000
R$946,66, né? Então, com investimento de 471 mil. Um rendimento esperado aí de R$530.946,66. Já vai diminuindo. Por quê? Porque o tempo vai diminuindo, não dá tempo do dinheiro trabalhar, mesmo você colocando um montante bem maior. Então, investindo 4 mil por mês ali, que é o último exemplo que a gente vai fazer aqui, um aporte mensal de 4 mil, rentabilidade anual de 11% ao ano, por um período de 12 anos, você conseguiria acelerar muito o período, mas você pode ver que não tanto, né? Quando as pessoas acham que acelera, você teria ali, depois de 12 anos, né, R$1.158.157,18, ou seja, com um investimento de R$580 mil, foi o maior investimento. Por quê? Porque o dinheiro mais rápido, quando foi colocado, o rendimento esperado de R$578.157,18. Então aqui dá para você ter uma ideia do que você poderia esperar. Não necessariamente, se você diminuir o aporte pela metade, você vai demorar mais tempo. Eu vou deixar uma calculadora aqui onde vocês podem fazer essas simulações aqui embaixo. Eu espero que eu tenha ajudado aqui vocês. Agora eu quero saber o seguinte: você é um investidor mesmo raiz, né? Ou é um especulador? Comenta aqui para mim. E se você comentar, automaticamente você já está concorrendo ao sorteio da caneca. Inclusive eu vou fazer os sorteios dos vídeos anteriores hoje lá no Instagram. Aí você tem que ir lá no @RaulSene e assistir para ver se você ganhou, porque tem gente que não acompanha. Então hoje, segunda-feira, né? O dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 31/5, é o dia que eu farei os sorteios da semana anterior, tá bom? Então beijão para vocês e até o próximo vídeo.